Fala pessoal, mais um vídeo iniciando aqui na unidade de Barueri. Hoje é com o nosso técnico João Vitor. Um desktop, né, João? Bom, desktop não necessariamente, tá? E aí pessoal, beleza? Bom, nós vamos iniciar aqui um vídeo de um reparo de uma placa de vídeo, tá? Eu tô com o desktop aqui montado, por quê? Porque esse equipamento aqui, ele é um equipamento que já passou aqui pela unidade. Ele foi feita uma formatação nele, tá? E alguns meses depois, já faz alguns meses, o cliente voltou aqui e falou que o equipamento morreu do nada, parou de funcionar. Então nós pegamos aí, analisamos o equipamento e constatamos que a placa de vídeo do cliente está danificada, tá? Eu já mexi nesse equipamento, ele já estava semi-aberto aqui, tá? E o que aconteceu nesse equipamento? A placa de vídeo do cliente entrou em curto, tá? Tá em curto aqui no barramento PCI Express, eu vou mostrar para vocês aqui. Ó, barulhinho, bipzinho, tá em curto no barramento de 12 volts aqui, tá? E nesse caso, por que que é um caso diferenciado? Porque essa placa aqui, ela entrou em curto. Normalmente quando o equipamento desse entra em curto, a máquina inteira desliga e para de funcionar, mas nesse caso isso não aconteceu. Jennifer, mostra aqui. O que aconteceu aqui foi que a placa entrou em curto, a fonte não desligou, tá? E o que aconteceu foi que carbonizou aqui a parte de baixo do PCI Express inteira. Carbonizou a trilha de 12 volts aqui, ó. Dá pra ver aqui um pouco que tá carbonizado, tá bem diferente desse pedaço aqui que ainda tem verniz e tá refletindo. Carbonizou tudo aqui, danificou várias trilhas aqui de comunicação dos terminais, enfim. Matou a placa-mãe do cliente. Tá, nesse equipamento nós já testamos aqui placa processador, memória RAM, a fonte do cliente está funcionando também. Mas alguma coisa aconteceu, alguma coisa deu de errado aqui que carbonizou a placa, ou seja, ele perdeu a placa-mãe por conta de um defeito que aconteceu na placa de vídeo. E isso é interessante para reforçar a importância de se ter uma fonte boa, tá? Porque uma fonte de boa qualidade, de excelente qualidade, não que a do cliente não seja, mas uma fonte de boa qualidade normalmente teria desarmado no momento do curto e protegido os componentes da placa do cliente, tá? Agora deixa eu desmontar aqui a placa do cliente pra gente ver como é que ela tá por dentro, se carbonizou alguma coisa nela também ou se somente algum componente entrou em curto. Somente, né? A placa do cliente é uma RX 590 de 8 GB, a Power Color, uma marca aí bem conhecida por esse tipo de problemas, tá? E vamos lá. Olha só, pra vocês verem, ó, com a placa do cliente não aconteceu nada. Fisicamente, não carbonizou, pelo menos do lado de cima. Aparentemente tá tudo inteiro aqui. A bobina aqui que tá meio escurecida, mas não parece fora do normal. Ok, a placa tá bonitinha, tá? Ou seja, um problema na placa de vídeo causou a perda da placa-mãe do cliente. Agora nos resta saber aqui o que aconteceu nesse equipamento, tá? Eu vou desmontar ele agora, fazer algumas medições e dar uma analisada nele e eu já volto aí com o resultado para vocês, beleza? Bom pessoal, analisei aqui a placa, tá? Fiz uma análise inicial, tá? Visualmente, para ver se tinha alguma coisa queimada e fiz algumas medições, ok? O curto ele tá restrito a essa região aqui, o barramento de 12 volts PCI Express. Como é que funciona aqui? Nessa placa de vídeo, geralmente a configuração é o seguinte: o 12 volts PCI Express alimenta algumas fases aqui da GPU, normalmente 1 ou 2, que é a fase que mantém a placa funcionando quando ela está em idle, digamos assim, modo de baixo desempenho. Você está assistindo um vídeo, rodando alguma coisa do desktop, quando ela não necessariamente está processando 3D, ok? Quando ela não está em máximo desempenho. E o conector de 12 volts alimenta o restante das fases para quando ela ativa o modo desempenho e começa a fornecer energia em todas as fases, tá? Inicializa todas as fases.
Normalmente todas elas funcionam juntas em alguns casos, algumas vezes, dependendo da placa, funciona só algumas em desempenho máximo, outras reduzem, mas enfim, varia de placa para placa. Tá? No caso aqui, como aconteceu isso aqui, provavelmente alguma das fases aqui mais próximas está danificada. Uma coisa interessante aqui é que dá pra ver uma coisa escura aqui no desktop. Eu imaginei que fosse poeira inicialmente, mas na verdade não, é fuligem. Tá? Provavelmente soltou alguma fumaça quando carbonizou e ficou impregnado aqui, ó. Tem a marca certinha do EHS da placa do cliente. Não sei se dá pra ver, Diego? Dá. É a marca certinha do EHS do cliente, tá? A parte de baixo também tá em bom estado. Aqui, então não tem nada. Então aparentemente se trata de um caso de curto simples. Eu não tinha aberto essa placa até então, tá? Então eu também não sabia o que esperar aqui. Podia estar carbonizado, eu teria que encerrar o vídeo aí porque não tinha o que fazer. Mas aparentemente é só um caso de um DRMOS, que essa placa utiliza DRMOS que está queimado, tá? Aí nesses casos, como é que a gente identifica esse tipo de curto? O primeiro passo é isolar o curto, tá? Então enquanto eu estava analisando aqui, eu fiz algumas medições e eu olhei melhor essa bobina que eu falei que estava amarelada, achando que era só poeira, sujeira nela, mas não, ela tá queimada mesmo. O negócio conseguiu queimar uma bobina. Mostra aqui, Jennifer, por favor, mais pertinho aqui. Ó. Tá vendo aqui? Isso aqui é uma bobina que deu uma carbonizadinha nela, tá? Ela ainda tá funcionando, ele é um filtro da linha de 12 volts, ainda tá funcionando, ainda tá conduzindo, mas ela tá queimada, tá carbonizada aqui, tem um trinco aqui no meio. E é uma bobina feita de metal, tá? Então a coisa foi bem feia aqui pra conseguir quebrar ela. Tá? Mas aí, como é que vamos fazer aqui para identificar o curto? Esse aqui é uma coisa mais simples que você já viu na GTEC várias vezes, tá? Vou pegar aqui o Short Killer, que é basicamente uma fonte de alimentação, e vou ajustar aqui para uma tensão mais baixa, 1.9 volts, 1.2, a linha de 12. Então, teoricamente, está seguro eu injetar isso aqui. E vou pegar o termovisor, tá? Aí eu vou injetar aqui na linha de 12 volts e ver o que esquenta. Porque é um curto, na teoria algum componente vai esquentar. Vou colocar uma corrente mais baixa aqui. E olha só de 1 volt, 1.8 volt, 2 volts de consumo, já dá um consumo aí de 6 amperes de corrente, praticamente. E olha só aqui, ó, eu já vi que está esquentando esse componente aqui, ó. É um DRMOS. Ele é o segundo aqui, ó. Ou seja, esse cara aqui ele tá fritando. Vou mostrar novamente aqui pra vocês, ó. Eu vou injetar tensão, olha só ele aquecendo ali, ó. Ou seja, provavelmente esse é o componente responsável pelo curto na linha de 12, tá? E aí o que eu vou fazer agora? Eu vou remover ele aqui, tá bom? Pegar aqui o... Eu vou até mostrar esse processo no vídeo de remoção, tá? Pra vocês verem como é ruim tirar um DRMOS. Passar um pouco de fluxo aqui para agilizar o processo. Mas DRMOS geralmente é o componente mais chato de remover de placa-mãe, tá? Quero ajustar aqui a temperatura. Placa-mãe, placa de vídeo, qualquer tipo de placa. Porque a parte de baixo dele tem basicamente o dissipador de calor dele, então é muito ruim de remover. Vamos ver se esse aqui é um dos casos que é mais tranquilo. Vamos lá, com paciência, encostando no componente para ver o momento em que ele amolece.
Vocês veem, eu tô com mais de 400 graus aqui, ó, em cima do componente por um bom tempo e ele nem sequer amoleceu ainda. Agora ele amoleceu, porém um lado dele não tá soltando, que é normal em caso de carbonização. Então eu vou puxar ele com um pouco mais de força aqui. E saiu. E olha só, interessante. Aqui nessa região era para ter um pad muito parecido com esse aqui, ó. Era para ter um pad. Ele carbonizou e grudou na placa, que ele se fundiu com a placa. Por isso que não tava saindo, ó. Ou seja, tá preto aqui. Aí o que eu vou ter que fazer agora? Eu vou ter que tentar remover esse pad aqui daqui para mim poder soldar outro componente, tá? Se no pior dos casos isso aqui fundiu as trilhas embaixo da placa e eu vou ter que raspar aqui, remover essa camada interna e não vou poder mais utilizar essa fase. Eu vou ter que utilizar uma fase da GPU para que ela volte a funcionar. Só que aí a placa vai funcionar com algumas limitações, não vai poder ser usada com overclock, não vai poder usar mineração, enfim. Pra vocês verem, ó, um componentezinho. Isso aqui causou a queima da placa de vídeo e da placa-mãe do cliente, tá? Às vezes o pessoal pensa, é só um componentezinho, não vale nada, mas a diferença que ele faz, se for colocado incorreto, se for colocado mal soldado, ele pode causar tudo isso aqui, tá? Aí o que eu vou fazer agora? Essa parte eu não vou mostrar porque vai dar trabalho. Eu vou tentar remover esse resto aqui e ver se o curto da placa sumiu. Na verdade eu já posso ver isso agora. Olha só, curto do 12 volts sumiu já. Não tem mais curto na linha de 12. Ou seja, esse era o componente responsável pelo curto mesmo. E agora vamos fazer o trabalho aqui para tentar reutilizar esse pad, para reutilizar o componente, fazer a placa trabalhar da forma mais tranquila possível. E já a gente volta aí com o resultado para vocês, tá? Bom pessoal, voltando aqui com a placa, tá? Já eu consegui remover o resto de derremoça que ficou aqui, soldado, tá? Ó, Jenny, mostra aqui, pô. Ó, interessante aqui, ó. Esse aqui é o lugar onde ele tava. A parte que fundiu, ela fundiu literalmente o cobre com o derremoço, foi esse pedacinho aqui, ó. Eu tive que usar solda aqui, então acabou cobrindo, mas isso aqui tá faltando um pedaço do cobre da placa, tá? Mas felizmente não danificou a trilha, tá? O máximo que aconteceu foi arrancar esse pad aqui. Só que olhando no datasheet do componente que vai aqui, esse pad é NC, ou seja, ele não é conectado em nada. Ele é só um pad de fixação, tá? Mas ele não afeta o funcionamento, nem nada do tipo. Então, felizmente foi um caso mais leve de carbonização, porque existem casos onde isso aqui tudo carboniza e estraga tudo aqui, e não tem mais como utilizar esse pedaço. Eu já verifiquei aqui os resistores do componente, tá? O resistor de tensão de entrada, o resistor de 2.2 que é para controle de corrente, sensor de corrente. Enfim, todos os componentes aqui em volta estão com os valores ok, tá? Como é que eu sei disso? Eu me baseei pelos outros DRMOS que estão bons, tá? Inclusive a placa nesse estado aqui atualmente, ela já dá vídeo. Se eu pegar ela e ligar ali agora, vou mostrar para vocês, ela tá sem um componente, mas ela dá vídeo. Deve dar vídeo, por quê? Porque quando ela dá vídeo inicial na tela de BIOS, o consumo da GPU não é alto. Então os DRMOS que estão aqui, acho que mesmo no alto desempenho, os DRMOS que estão aqui deveriam ser suficientes para suprir ela. Olha lá, deu vídeo normal, tá? Ou seja, na maior parte dos casos, ou na maioria dos casos, isso acontece. Um DRMOS acaba com a placa inteira. Aí eu acabei também trocando a bobina aqui, tá? A bobininha que estava carbonizada. Vou mostrar pra vocês também o estado que ela tava, ó. Olha como tá a parte de cima dela. Provavelmente fundiu os fios lá dentro, tá? Isso aqui é uma bobina de fios enrolados aqui dentro para filtrar ruído. Provavelmente fundiu ela e acabou que saiu para cima os fios, queimou. A função dela seria basicamente conduzir o 12 volts. Poderia deixar ela do jeito que tá? Poderia, não ia afetar o funcionamento a princípio, porque ela só serve para filtrar ruído. Conforme o ruído passaria por ela, ela meio que atenuaria esse ruído.
Só que se eu deixar assim, o que causou isso aqui, se foi um ruído, um pico de tensão, alguma coisa que essa bobina deveria segurar, se eu deixar ela em curto do jeito que ela tá aqui, ela não vai segurar, tá? A bobina normalmente é curto, mas esse caso aqui provavelmente fundiu os fios e ela não tem mais função de bobina, ela virou um jumper. Então, se eu deixar ela assim, ela vai acabar zoando, tá? E o que eu fiz? Eu substituí aqui por uma bobina de mesma especificação, tirada de outra placa igual uma sucata, tá? A bobina é diferente, mas a especificação é a mesma, porque a placa também é a mesma. Então, é a mesma bobina, só que de formatos diferentes. Mas exerce a mesma função, tá? E agora o que eu vou fazer? Eu já peguei aqui um componente, tá? O mesmo componente, esse aqui é o SIC 632, ok? E eu vou fazer a soldagem desse componente agora. Como a placa já funcionou, eu vou fazer a soldagem do componente e depois fazer as medições para ver se todas as fases estão tendo pulso de chaveamento. Se todas elas tiverem, aí eu vou montar a placa e aí eu vou fazer o teste do equipamento, beleza? Eu vou soldar aqui e já eu volto com o teste dos pulsos de chaveamento para vocês, beleza? Bom pessoal, voltando aqui com mais uma parte do vídeo, né? Eu já soldei o componente, tá? Já fiz os testes na placa, eu já montei a estrutura aqui, eu já estava fazendo alguns testes na placa, tá? Porque tive que fazer uma pausa aqui para o hora de almoço, mas eu voltei aqui e já está tudo instalado aqui. Vou mostrar para vocês agora. O que foi feito nessa placa? Eu substituí o DRMOS, que é responsável pelo chaveamento de uma das fases. Essa placa possui 6 DRMOS, tá? E um deles queimou. Então ele pode claramente ter afetado algum dos outros, porque todos eles são interligados ao PWM através de um driver, tá? E esse modelo específico de placa, ele funciona com 3 drivers que duplicam o sinal, ou seja, nós temos aqui um PWM que controla até 4 fases, mais uma, que seria a da memória, e temos 6 fases no total. Como é que eles fizeram isso? Eles colocaram um componente que duplica o sinal de chaveamento de 2 fases, então são 3 fases que atuam como se fossem 6, porque o sinal delas é duplicado, tá? Aí por que eu tenho que medir o sinal de chaveamento quando eu troco o componente? A placa já funcionou, ela já deu vídeo. Eu não posso simplesmente montar? Eu até poderia, só que eu não tenho como saber se está todos funcionando. Por quê? Um deles pode ter sido afetado. Às vezes a placa está funcionando, está dando vídeo, mas um dos DRMOS não está chaveando, tá? Então vou mostrar aqui para vocês, instalei o osciloscópio aqui, ó. Gente, você tem que mostrar a telinha, tá? Eu vou ligar aqui a placa, ó. Eu já conectei ela no vídeo, coloquei um dissipador aqui só para evitar que o chip superaqueça enquanto eu faço os testes, e eu vou mostrar aqui, ó. Vamos lá. Liguei a bancada, já liguei aqui o riser, a placa está inicializando, deu vídeo, ó. Vamos lá. Primeira fase, do lado da que eu troquei, está chaveando. Segunda fase, foi a que eu troquei, está chaveando. Terceira fase, está chaveando. Quarta fase está chaveando, quinta fase e sexta fase. Como é possível ver, todas elas estão chaveando, todas elas têm pulso de chaveamento, que indica que o componente está bom, ele está minimamente funcional, tá? Só que aqui eu estou usando o que? Carga leve, só está mostrando a entrada BIOS, não carregou o driver, a placa não está funcionando com desempenho máximo. E agora que entra a próxima parte, que é o teste final. Vou montar a placa todinha, trocar a pasta térmica, instalar uma pasta térmica aí que a gente usa bastante, que é a GV900, tá? E daí eu vou botar a placa para funcionar em desempenho máximo, vou botar ela no teste de estresse, onde ela vai ficar um bom tempo aí, umas 2 horas, para ter certeza de que tudo ficou certo, tá? E que o componente vai tancar basicamente ela no desempenho bruto, tá? É uma RX 590, é uma placa bem bruta, consome bastante energia. E vamos ver aí se o reparo deu certo definitivamente depois desse teste, tá? Esse problema aqui que aconteceu aqui, ele é muito comum em placa de vídeo, mas muito comum mesmo, tá? Acontece sem mais nem menos do nada, como esse meu cliente. Ele trouxe o computador aqui 3 meses atrás, trouxe de novo com outro problema, tá? E é um problema que aconteceu do nada, ele não fez nada de errado, segundo ele. Eu acredito que ele não tenha feito overclock, tá? Porque é um cliente que não... é um cliente mais comum, sabe? É um usuário mais comum que não mexe com essas coisas, ele só usa para jogar jogos simples e tudo mais. Mas aconteceu, infelizmente ele foi um dos sorteados.
Felizmente não foi uma coisa grave que carbonizou, abriu um buraco na placa, deu para resolver a princípio. Agora vamos montar a placa aqui e botar ela em teste definitivo para ver se ela vai dar certo ou não, tá? Já já a gente volta aí com o resultado dos testes para vocês, beleza? Bom pessoal, é isso aí, voltamos aqui com a parte final desse vídeo, tá? Dessa RX 590. E bom, ela já está em teste aqui, vai fazer mais de 2 horas, tá? Eu coloquei aqui no Heavy Benchmark, configuração no Ultra, para estressar bastante a placa. Podemos ver aqui os parâmetros da placa, tá tudo muito estável, tá? O GPU Clock e o Memory Clock eles estão bem estáveis aí, que é um bom indicativo, tá? Porque quando tem oscilação de alimentação, o próprio clock varia, fica variando assim, oscilando. E aqui você pode ver que os últimos 10 minutos estão bastante estáveis e durante todo o teste ficou assim. Eu fiquei monitorando, tá? A temperatura da placa também tá bem estável aí, tá? 79 graus, Fan Speed tá em 36%, ou seja, a temperatura tá bem controlada, tá? E bom, praticamente o reparo concluído, tá? Aqui ó, 2 horas e 22 de teste aí, tirando o tempo que levou para iniciar e instalar o driver, umas 2 horas e 18 de teste, tá? Podemos ver aqui também os parâmetros da placa, ó, tudo corretinho. E é isso aí, é o reparo que deu certo, tá? Felizmente teve reparos aqui, não é todo caso de carbonização que a gente consegue salvar desse jeito. Foi até simples, inclusive, mas deu certo, tá? E bom, eu vou liberar esse equipamento pro cliente aí consertado, beleza? Esse foi mais um vídeo aí, espero que vocês tenham gostado aí. Foi simplesinho também, é um reparo simples, mas o vídeo é mais para mostrar o nosso dia a dia aqui, tá? É um equipamento é um programa que a gente pega aqui que é muito recorrente. DRMOS, MOSFET queimado em placa, tá? E o que causa isso é impossível saber. Dá pra saber que deu problema e a gente tem que resolver, beleza? Espero que vocês tenham gostado aí, se inscrevam no canal, ativem aí as notificações para receber atualizações dos novos vídeos da AGTech, tá? E acesse o nosso site lá vocês conseguem ver a fila das unidades, escolher a unidade que está com menor fila para mandar seus equipamentos, dessa forma vocês esperam menos, tá? E é isso aí, gente, valeu!